Continuando agora a resolução da nossa prova da UE, que aconteceu no ano de 2019, de ingresso em 2020, agora a questão de número 20, que fala o seguinte, ó. Era uma questão muito bacana porque você pode pensar de forma teórica, pensar em conjuntos numéricos, né? E vamos aproveitar a oportunidade de pensar nos conjuntos numéricos. Quais são os nossos conjuntos numéricos? O menor de todos os conjuntos numéricos, gente, é o conjunto dos números naturais, que são aqueles números que nós usamos diariamente para contar as coisas. Por isso, eles são conhecidos números de contagem. Aqueles que a gente usa para contar os objetos, contar frutas, contar animais, números de contagem. Depois criou-se um novo conjunto numérico, seria um conjunto dos números inteiros. E o que vão ser números inteiros? É um número que não é quebrado, não tem vírgula, não tem decimal, não tem fração. A ideia é que eu tenho um número inteiro, mas também pode ser positivo ou negativo. Então eu pego agora todo o conjunto dos números naturais e introduzo a ideia de números negativos, a ideia de simetria. Por isso que todo número agora tem o seu oposto ou o seu simétrico. Então a minha reta numérica agora tem um sentido pós-zero, depois do zero, e um sentido antes do zero, que serão os números negativos. Depois, pensou-se que esses números não eram suficientes para as nossas necessidades. Criou-se então um novo conjunto numérico, e a esse conjunto deu o nome de números racionais. O que são os números racionais? É todo número que possa ser escrito na forma de fração, ou seja, 3/5. 3/5 é um número que não é inteiro, mas é uma fração. 0,2, número decimal, também é um número racional. Temos também os números que são dízimas periódicas, aqueles números que têm reticência, 0,333. Esses também são números racionais. Temos também um outro conjunto numérico, que são os números que não podem ser escritos na forma de fração. Vou te mostrar, por exemplo, o π é 3,14, um montoeiro de número, infinito, não acaba. Isso é um número que a gente chama de número irracional. Raiz de 2, por exemplo, é 1,4, um monte de número. Não tem fim, é um número irracional. Então, todos esses números, juntando todos esses conjuntos numéricos que eu te falei, os naturais que estão dentro dos inteiros e os inteiros que estão dentro dos racionais, juntando com aqueles que não forem racionais, que serão os irracionais, esse conjunto todo dá seu número de conjunto dos números reais. Existem também os números complexos, que abarcarão todos esses números. Mas a gente tem que se ligar até o conjunto dos números reais por enquanto. Então a questão falava de, sendo A e B dois números inteiros, diferentes de zero, assinalar entre as alternativas abaixo qual dos seguintes números não é inteiro necessariamente, ou seja, obrigatoriamente não é um número inteiro. Então, você teria que saber teoria, né? Teoria dos números. Mas, claro, a gente malandramente sempre resolve de um jeito bacana. Ele disse que A e B são dois números inteiros e diferentes de zero. Então, vamos fazer suposições. Vamos supor que esse A seja 1 e que esse B seja 2, né? Uma suposição. Peguei aqui dois números inteiros diferentes de zero. Eu preciso descobrir qual dessas alternativas necessariamente não vai me dar um número inteiro. Será, gente, que se eu fizer a diferença entre dois números inteiros, eu vou ter sempre um número inteiro? Bora fazer esse nosso exemplo. 1 menos 2, menos 1. 1 menos 2, menos 1. Lembrando, na subtração, sinais diferentes, eu subtraio e coloco o sinal do maior, no caso, o sinal do menos. Então, eu não consigo pensar em outro exemplo. Se fosse 2 e 3, 2 menos 3, menos 1. Se fosse 2 e 4, 2 menos 4, menos 2. Necessariamente, então, aqui a diferença entre dois números inteiros será também um número inteiro. Lembrando que isso não acontece com os números naturais. A diferença entre dois números naturais não é necessariamente um número natural. Pode ser que não seja natural, que seja um número inteiro. Aqui, ó. B menos A. Pega aquele B lá. 2 menos 1. Deu 1, que também é um número inteiro, porque não é quebrado. Então, dois exemplos aqui que são necessariamente inteiros. Você pode pensar em infinitas possibilidades, sempre vai dar um número inteiro. Aqui ele fala em A sobre B. Será que a divisão entre dois números inteiros vai ser obrigatoriamente um número inteiro, gente? Claro que não, olha só. Se eu pego dois números, nem sempre essa divisão vai ser exata, vai ser outro número inteiro. Olha ali, ó, se eu pegar aquele 1 e o 2, se eu pegar o 1 e dividir por 2, dá 0,5. Não é inteiro. Então já encontramos uma possibilidade que quebrou necessariamente. Então, já essa aqui é a nossa resposta na letra C. Mas bora pensar aqui, ó. Se eu pegar A e dividir por A, independente de qual seja o A, sendo diferente de zero, como ele falou, se eu pegar o A e dividir por A, vai dar 1. Dois números iguais, quando dividido, desde que eles sejam diferentes de zero, sempre vai dar 1, que é um número inteiro. B sobre B, 2 sobre 2, que também dá 1. Então,
exemplificando, testando dois números, nós chegamos à resposta da questão de uma forma bem simples, sem muita dificuldade. Então é isso aí, galera. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo.